Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas. A nossa conversa de hoje é uma conversa bem delicada, porque a gente vai tratar aqui da dor, do sentimento de dor, de perda de uma família, de uma pessoa muito jovem. Luiz Cláudio Mazuca morreu aos 35 anos, numa cena que correu o país, ganhou as redes sociais, virou notícia nacional. Ele tinha acabado de sair de uma academia quando foi cercado por homens armados de fuzis, pistola, e foi assassinado friamente, com muitos tiros. Esse caso ganhou uma repercussão muito grande e aconteceu em setembro de 2022. E até hoje não existe uma explicação do que aconteceu, quem cometeu aquele crime, e as investigações ficaram em silêncio durante todo esse tempo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o pai do Luiz Cláudio Mazuca Filho, que morreu na ocasião. Quem está conosco hoje aqui é o Luiz Cláudio Mazuca, pai do Luiz Cláudio Mazuca Filho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luiz Cláudio. Eu que agradeço a vocês. Difícil falar sobre isso? Olha, todo dia é uma luta para vencer, tá? Não só minha, mas de toda a família. Então, tem horas que eu vou, pedir desculpas se eu acabar chorando, mas não dá para ser forte o tempo todo. Você deve estar com muita coisa presa. Sim, muita coisa, sabe? E você vai para cá, você vai para lá e você não tem, a situação não anda, você não vê mais nada. O promotor pediu arquivamento do caso em 2 anos. É uma coisa que eu nunca, se é uma pessoa que desde o começo eu senti que ele lutava para ser o contrário. Um promotor que, na minha concepção, que ele deveria correr atrás de ver quem fez, parece que ele queria amputar vamos falar assim, que meu filho seria o bandido e o bandido seria o mocinho. É só pegar as entrevistas que estão gravadas, é só olhar no YouTube, assim, são coisas que ele diz ali que, me desculpa, para mim não condiz com um promotor. E você acha que parte da sociedade, por exemplo, também tem esse tipo de visão, assim, de querer atribuir culpa à vítima, no caso do seu filho? Às vezes a gente vê isso, mas, assim, no caso do meu filho, eu acho que tem muito mais coisas por trás, que não aparece, né? E, com certeza, para mim, pelo tudo que eu estou vendo até hoje, tem gente graúda atrás da história. O que você imagina que aconteceu, Luiz Cláudio? Olha, pelo que eu já ouvi no começo na delegacia, e depois juntando algumas coisas, né? Para mim, como pai e como vendo de fora, meu filho, ele foi assassinado, executado, né? Por uma mentira que alguém criou e que chegava diretamente a ele. Meu filho sempre ajudou as comunidades. E numa dessas comunidades, a gente ouviu até na delegacia que tinha uma pessoa feminina, né? Que muito provavelmente teria saído com meu filho. E essa pessoa feminina, ela é ligada a alguém, parece aí do comando, né? Do crime organizado. Do crime organizado. E depois levantando, buscando, conversando com pessoas,
todo mundo foi e me disse, olha, não, ele não faria isso. Não faria, ele não teria um caso com essa pessoa. Mas alguém armou isso e chegou até naquele cara que, vamos dizer assim, seria o companheiro dessa pessoa. Uma liderança do crime. Justamente, uma das lideranças do crime. E isto eu estou tentando levantar, né, buscando, lógico, devagar e sempre, quem poderia fazer essa situação que jogou meu filho nessa enrascada sem ele merecer. Porque ele sempre colocava, e agora a gente entende no Instagram dele, que uma das frases que ele falava assim, baixar a cabeça só se for para Deus. E ele falava sempre isso. Se eu tiver errado, eu me curvo e vou conversar e vou pedir desculpa. Mas se eu não tiver errado, eu não tenho por que pedir desculpa. Ele falava isso pouco antes no Instagram. De acontecer. Eu li no Instagram, né? Mas sem saber do que estava acontecendo, das ameaças que ele vinha sofrendo. Aí, e assim, o que eu vejo é que todo mundo silenciou. É como tipo assim, olha, ninguém vai abrir o bico. E é o que está acontecendo. Até hoje ninguém abre o bico. Está todo mundo, quem sabe está quieto. Quem sabe está quieto. De medo. De medo. Porque o que eu ouvi também, tá? E falei para o delegado a primeira vez, doutor Rodolfo, que hoje já não está mais no caso. Primeira coisa que eu falei, doutor, veja, vamos assistir as cenas. Olha como aquele cara já desce do carro. Era a pessoa que sabia o que estava fazendo. Uma pessoa treinada para aquilo. O cara já sai do carro, assim, a porta aberta, o cara já sai bonitinho, certinho. Se fosse um cara que não tinha noção nenhuma, ele podia tropicar e sair, porque o carro ainda estava em movimento, mas o cara desce certinho. O cara dá os passos assim, como se fosse um balé. Ele sabe o que ele está fazendo. Tanto é que ele sabe o que ele está fazendo, que o outro que estava com a 9mm entrou, tem uma hora que ele entra na zona de tiro do cara. O cara faz assim para ele sair. Falei, doutor, esse cara é um policial. Esse cara é um policial. Mas tentaram me dizer que não. Falei, doutor, pelo amor de Deus. É um policial. Não tem jeito. Porque eles estavam encapuçados. E o cara da 9mm, eu falei, olha o da 9mm. Se é um cara profissional que nem o outro, ele desceu só com o pente que estava no revólver. A hora que acaba, ele volta para pegar no carro e se atrapalha tudo para colocar o outro pente. Demora. É só ver a filmagem que cai como uma luva isso. Tanto é que esse rapaz que estava com a 9mm, a gente teve informação que ele foi executado em Uberaba. Ele e a namorada. Por quê? A polícia chegou até ele, eu não sei que jeito, levaram para a delegacia e aquele tal negócio, o tal de juiz de custódia, né? Essa é uma opinião minha. Parece que o judiciário hoje, eu não sei se é medo ou o que é, mas o bandido cai lá dentro, ele solta uma pessoa. Você está dizendo que ele chegou a ser detido? Em que circunstância? Chegou a ser detido. Mas em função do assassinato do Sim. seu filho ou uma não, outra situação? em função do assassinato. Em função do assassinato do meu filho. Mas ninguém ficou sabendo? Não, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. E ele foi ouvido numa audiência de custódia, liberado. O juiz liberou ele. E Passou aí uma semana. foi morto em Uberaba. Justamente. Talvez com medo que ele tivesse falado alguma coisa. Ou fosse falar. Ou fosse porque falar. assim, o mandante, com e certeza... pelo jeito não falou, porque não se chegou a ter autoria? Ele não falou. E morreu mas de graça. O mandante, tipo assim, ele não vai correr o risco. Né? Primeira coisa que ele fez.
E o que eu fico mais triste, assim, eu já estava, imagina a família do rapaz e da moça que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Ô Luiz Cláudio, quando você falou para esse delegado que, na sua opinião, foi um policial que atirou de fuzil no seu filho, qual foi a reação? Ele ficou, tipo assim, né? No começo ele não concordou. Mas depois eu vi a entrevista dele, aí as palavras que eu passei, que eu disse para ele, ele falou na entrevista. Ele concordou, porque não tinha como não concordar. Não tinha. Tanto é que as informações que eu tenho, que naquele fuzil não dá para ver, mas o fuzil parece que tinha, o cara fez um caracol, que é para as balas saírem com mais força. Porque com certeza eles imaginavam que a Porsche do meu filho era blindada. Certeza, porque senão não precisava daquilo. Eles não iam entrar com aquilo. E o cara colocou o caracol para sair com mais força ainda a bala. Isso não é coisa de amador. É coisa de quem conhece e sabe fazer. Bom, então, pela sua linha de pensamento, essa pessoa do crime organizado contratou um profissional que, na sua opinião, é um policial e foi acompanhado de outra pessoa que não era. Que não tinha tanta experiência. Com certeza. Esse é o desenho do que aconteceu para você. E mais uma coisa que eu ouvi, né, eu não tenho como provar, diz que essa pessoa levou 50 mil reais para executar o serviço. 50 mil? 50 mil reais. 50 mil reais. Aí, quando eu falei isso pro delegado, ele falou assim, mas você tem nome? Eu falei, doutor, já tá difícil a gente ouvir, e quando chega, ninguém vai falar nome, né? Tá todo mundo na encolha. Tá todo mundo na encolha. Você nunca ouviu um nome? Não, não. Eu estive, faz que 2 ou 3 semanas aqui em Ribeirão, que eu quis ver uma foto de uma pessoa que uma semana antes eu estava com meu filho numa salgaderia aqui e essa pessoa passou dando um sorriso de deboche, né? E alguém falou assim para mim, dá uma olhada no nome tal. Aí eu fui ver esse nome tal para ver a foto, ver se batia com aquilo que eu vi. A foto não batia, né? Não batia. Essa pessoa que eu vi era uma pessoa de cor e o nome da pessoa que me deu era branca. Então, foi uma das últimas vezes que você viu seu filho? Foi, uma semana antes. Você poderia descrever exatamente como é que foi essa última vez? O que aconteceu? Então, essa última vez, como minha neta estava internada, que ela sofreu um acidente, e ele me pegou na hora do almoço, falou, vamos comer um salgado? Vamos. Aí nós fomos na salgaderia, ali na 9 de julho, e enquanto nós estávamos sentados conversando, eu virei, assim, na direção do balcão, e essa pessoa estava entrando. Você virou? Eu virei, sim, do nada, como se alguém pegasse minha cabeça e virasse. Eu virei e fiquei acompanhando, eu acompanhei o cara, pelo que me chamou a atenção foi um sorriso de deboche que ele estava dando. Era um sorriso de deboche. Na sua direção? Na minha e do meu filho, porque meu filho estava aqui e eu estava aqui do lado dele, né, sentado. Então, mas estava bem de frente com meu filho. Eu só vi porque essa intuição de virar. E acompanhei, ele entrou para o banheiro, né? Logo em seguida, eu olhei para o meu filho, né? E ele estava cabeça baixa. E falou, pai, vamos embora? Vamos. Ele quis ir embora muito rápido. Muito provavelmente, meu filho talvez conhecesse a pessoa. Muito provavelmente. Ele estava sofrendo ameaças? Ele falou isso para você? Nós ficamos sabendo depois que ele estava sofrendo ameaça. Meu filho, ele não... O que era do trabalho dele, acabava o expediente, morria no trabalho. Dentro de casa, que ele já estava, eu não estava mais aqui em Ribeirão, mas ele não tocava em assunto de serviço. Aí era uma vida familiar. Então ele não trazia nada. E ele também não reclamava nada, sabe? Ele era uma vida aqui e outra vida aqui. Luiz Cláudio, a gente vai fazer pequeno intervalo e já voltamos a falar. Ok. Ok? É um instante só, nós já voltamos. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência.
São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.